Bom, como eu te falei, Joana, eu te conheci lá em Porto Alegre, no evento da Anshan, e eu fiquei particularmente bem tocado pela tua história, assim, eu também comecei na periferia, toda aquela história triste que nós brasileiros, a maioria se identifica com essa história, sim, mas é legal ver pessoas com o teu comportamento, assim, a tua visão de mundo, né, perante todas as dificuldades, vai lá e faz o que tem que ser feito, e enfrenta e consegue vencer. E eu tenho uma visão como empreendedor, eu tenho empreendido desde 14 anos, para te dar um disclaimer, hoje tenho 24, e eu acredito que o melhor benefício que eu possa fazer pela periferia da onde eu vim é voltar como um exemplo. Então, quando eu vi a tua história, eu vi, pô, ela fez a jornada que eu gostaria de ter feito. Ela fez várias coisas relevantes, vamos falar um pouco aqui, e hoje voltou como um exemplo e está fazendo as pessoas mudarem, né? Porque eu acredito que a gente só vai mudar a periferia, o país, a partir do momento que tiver boas referências, que o cara possa olhar entre o traficante, a outra opção que ele tem. Não, eu quero ser cientista, eu quero ser empresário, eu quero ser uma coisa assim. Então, para a gente dar um disclaimer inicial, eu queria entender um pouco da tua história. A gente está aqui em Franca, né, interior de São Paulo, interior do interior. A 400 quilômetros de São Paulo. Tu nasceu aqui numa situação bem parecida com vários brasileiros, um pouco mais agravada, vamos dizer assim, né, dentro do que foi, e chegou até Harvard lá, e de Harvard voltou para cá. Como é que começou essa jornada? Como é que tu te despertou teu interesse pela ciência? E eu vi aqui, pelo que eu tinha aqui, 56 prêmios, mas pelo que eu sei é mais que isso, né? São 103 prêmios. É que essa matéria foi do G1, da UOL, foi feita em maio de 2017. Já são 103 prêmios. O disclaimer, até a gente fala em prêmio na publicidade, a gente não gosta muito porque na publicidade é muito para bonito, mas na ciência, no científico é mais pautado no resultado, então a gente já vê que o valor do prêmio é muito maior do que era na publicidade, Cannes, não sei se tu conhecem, tipo, o cara premia o que ele acha legal e tipo, não tem muito resultado prático. Já na ciência a gente sabe que o valor do prêmio é muito maior. Como começou essa jornada para chegar nesse resultado de hoje? Olha, eu sou uma vencedora pela educação. Eu nasci aqui, né, como você disse anteriormente, eu nasci aqui na cidade de Franca e eu nasci dentro de um curtume, praticamente assim, na área de um curtume. Então, o curtume é aquela indústria que recebe as peles animais dos frigoríficos e beneficia essas peles até aquele couro pronto que vai para as diversas indústrias, calçado, estofamento de automóveis, móveis, bolsa, vestuário. E então, assim, uma família, né, eu venho de uma família muito pobre, mas bem precária mesmo. No entanto, que meu pai, a situação financeira era bem precária. Aí, quando ele foi casar, e o patrão dele arrumou uma casinha para ele morar que ficava nessa área do curtume. Que meu pai é um curtume que meu pai trabalhou por 40 anos e desde os 12 anos que ele ele começou a trabalhar no curtume desde os 12 anos. Ele trabalhou por 40 anos. E foi nessa casa que eu nasci, né? Essa casa ali que ficava dentro da área do curtume. Então, e vendo ali o químico trabalhando ali no curtume, ele usava um jaleco branco e eu vi ele tingir os couros, aquelas cores bem diferenciadas. Aí eu me apaixonei pela química, porque eu achava que química era só trabalhar com couros. Aí eu cresci dizendo que eu queria fazer química, trabalhar no curtume e usar o jaleco branco, porque eu admirava aquele jaleco branco, tanto que eu uso, faço questão de usar, que é o meu maior troféu, esse jaleco branco. E minha mãe, ela era empregada doméstica, ela trabalhava de segunda a sexta, ela trabalhava de empregada doméstica e nos finais de semana ela lavava roupa para fora. Aí, quando eu tinha mais ou menos 3 anos e meio, ela mudou de serviço, ela foi trabalhar na casa da diretora do SESI, daqui da cidade de Franca. E era uma casa, assim, muito grande, né? Assim, eram pessoas ricas, né? Uma casa muito chique, e eu ficava correndo para lá e para cá o dia todo. Aí, para eu ficar quietinha, a minha mãe, ela perguntou se eu queria aprender a ler e, coitada, na cabeça dela, ela achando que me ensinando a ler, ela me ensinou a ler para eu ficar quietinha, mas ela não sabe, foi o maior benefício, né, que ela me deu, foi me ensinar a ler ali com 3 anos e meio. E aí eu comecei a ler, foi o Estadão, que chegava na casa, o Jornal Estado de São Paulo, um jornal muito grosso, então eu tinha material ali o dia todo. Aí ela me falava uma palavra, eu perguntava para ela o que era, né, aquela palavra, eu marcava com lápis de cor e ficava procurando palavras parecidas ali o dia todo. Baita metodologia de ensino, né? E um detalhe, meus pais semi-analfabetos, que minha mãe estudou até a 4ª série, hoje é o fundamental, mas antigamente era o primário, e meu pai até a 5ª série, e assim, sem querer ela foi minha primeira professora. Aí já no ano seguinte,
Eu já estava com 4 anos. Aí foi um dia que eu tive minha primeira grande oportunidade, que aí um dia a diretora, a patroa da minha mãe, chegou mais cedo em casa e foi até lá no fundo, no quartinho onde eu estava. E aí eu estava lá colorindo, né, pintando as palavras, aí ela brincou e falou assim, você que colore aqui os jornais que a gente lê à noite. Aí eu olhei para ela e disse, não, eu estou lendo. Não estou brincando, estou lendo. Aí ela olhou para mim, assim, perguntou a minha idade, eu disse que estava com 4 anos. Aí ela fez uma brincadeira, então vamos lá, lê esse texto aqui para mim. Aí eu li perfeitamente bem, ela assustou. E aí ela pediu para minha mãe se ela poderia me levar no SESI por uma semana, se eu acompanhasse a vaga seria minha. E aí assim foi, aí eu fui para o SESI, que coincidentemente nesse dia era mês de fevereiro, né, mês assim, estava começando as aulas. Aí ela me levou lá nessa uma semana. Aí só que foi assim, maior chatice. Por quê? O pessoal estava no Então foi muito bom, assim. Então eu falo, essa foi a minha primeira grande chance de começar o ensino fundamental com 4 anos de idade. E acompanhei a sala. E eu estudei no SESI por 2 anos, tá? Primeira e segunda série, porque o SESI era muito longe da minha casa. Aí na terceira série eu mudei de escola, eu fui estudar numa escola mais perto de casa, era uma escola do estado, porém muito elitizada. Aí foi nessa escola que eu conheci as piores formas de exclusão, preconceito, racismo que uma pessoa pode sofrer. Aí nessa escola que eu fui para a terceira série, é uma escola assim, tinha muitos filhos de empresários, porque aqui como a economia daqui de Franca, ela gira ali em torno do setor coreiro, calçadista, e era bem perceptível ali que a diretora ela separava os alunos por nível social. Então as salas A eram os filhos dos empresários, aí a B ia diminuindo, e eu fui para a terceira série, eu caí na terceira série F. E era a última terceira série. E vários problemas eu tive nessa escola, inclusive um dos primeiros sustos grandes que eu tive nessa escola ainda foi no início, né, desse ano que eu estava na terceira série. Teve um dia, uma semana lá que tinham pedreiros trabalhando na escola. Aí um dia os meninos, na hora do recreio, meninos da minha sala foram lá mexendo em umas coisas do pedreiro, derrubaram umas madeiras. Aí terminado o recreio, voltamos para a sala de aula. Aí daí um pouquinho a diretora apareceu na sala de aula, só que ela chamou a atenção da sala toda. E ela foi muito infeliz naquele momento, que ela usou palavras muito duras. Ela disse, meninos do nível de vocês nunca serão nada na vida. Imagina alunos que os pais vêm trazer de bicicleta na escola, se vão querer ser alguma coisa na vida. Por quê? Aqui em Franca, hoje é mais moto, mas antes usava muita bicicleta. Então os pais iam trabalhar de bicicleta e deixavam os filhos na escola. Aí depois, né, terminado, aliás, a aula terminava meio-dia, fui para casa e depois à tarde eu falei pro meu pai que eu não queria voltar mais para aquela escola porque eu tinha ouvido aquilo da diretora. Aí meu pai disse, não vou te tirar da escola, você vai continuar, vai ser a primeira aluna da sala e vai estudar para ser alguém na vida e mostrar para essa professora que você vai vencer na vida. Fez a dificuldade a tua motivação. Sim. Mas assim, sempre acontecia alguma situação complicada, difícil, alguma humilhação, e meu pai sempre ali, dando força, não vou tirar você da escola, você vai continuar nessa escola. Até que um dia, assim, a gente comprava, era roupa e sapato, era só no final do ano, quando meu pai recebeu o 13º. E aquele sapato, tinha que escolher um sapato que era aquele que íamos na escola, o ano todo na escola. E geralmente, meio de ano, o sapato furava. Aí minha mãe, coitada, ela tinha até todo cuidado. Ela colocava papelão, sempre trocava aquele papelão. E quando chovia, ainda colocava uma sacolinha plástica para a gente não ficar com os pés molhados. E num desses dias de chuva, na hora do recreio ali, eu cruzei as pernas e não percebi que estava saindo um pedaço da sacolinha no buraco de sapato. E porque aqui na cidade de Franca, eu e meus irmãos, pelo fato de morarmos em Curtume, nós éramos conhecidos, apelidados, de uns meninos fedidos do Curtume, porque o Curtume é uma indústria, né, mal cheirosa. Aí naquele momento o menino viu aquele, né, aparecendo a sacolinha no buraco de sapato, aí ele já gritou, tá nascendo uma sacolinha do pé da negrinha fedida do Curtume. E que ele fez isso, aí ele veio, chutou meu pé e veio a escola toda, né? A maioria ali dos alunos veio chutar meu pé. Então, assim, foi um dos piores momentos
da minha vida, porque eu fiquei ali sentadinha, pequenininha, não veio nenhum servente, não inspetor, ninguém me ajudar. E isso, essa chacota toda durou em torno de uns 20, 30 minutos. Aí depois todos foram para a sala de aula, aí nesse dia, depois, né, quando eu voltei para casa, aí nesse dia eu falei pro meu pai, pai, não vou mais voltar para essa escola, o que aconteceu? Aí eu vi que nesse dia caiu uma lágrima do olho do meu pai, aí ele saiu, ele foi lá pedir pro patrão dele um vale para ele comprar um sapato para mim. Contou a história, né? E aí o patrão dele falou assim, não, vamos esperar até amanhã. Aí no dia seguinte o patrão dele veio com um sapato e me deu um sapato novo. Aí eu fui na escola com um sapato novo. O que teu pai te falou para te voltar para a escola quando tu disse que não queria? Ele falou assim, olha, você vai voltar para a escola e vai mostrar para essas pessoas que vai ser alguém na vida. Você vai estudar. Ele nunca te fez pensar que era uma vítima. Não. E outra coisa importante, ele nunca pediu para a gente guardar mágoa e nunca pediu para guardar rancor. Nossa. No entanto, que em 2018, no começo de 2018, aconteceu uma coisa assim que surpreendente na minha vida. Porque tem aquele movimento Mulheres do Brasil. E no mês de março teve um evento aqui em Franca, foi para 600 mulheres, mas eu acho que tinha mais que isso, estava lotado ali o salão do evento. E aí eles me convidaram para dar uma palestra, eu fui lá, minha palestra foi no período da tarde. Aí eu terminei a palestra e formou uma fila enorme de mulheres para tirar foto comigo. Sim. E dessa fila eu reconheci 5 pessoas. Tá? 3 delas eram das meninas que chutaram meu pé naquele dia, tá? Daquele sapato furado, porque foi assim, foi um dia tão difícil, que eu olhando assim, foi assim, as 3 que ficaram comandando o ataque, pedindo para todo mundo chutar meu pé ali na frente. Então, sem querer, sei lá, eu olhei no rosto dela e lembrei, ou seja, me humilharam um dia e agora estava pedindo para tirar foto comigo. E as outras 2 pessoas, era uma senhorinha e uma moça, né? Aí a lembrança que eu tenho dessas senhorinhas foi o seguinte, eu tinha pouquíssimos amigos e eu tinha uma amiga que era assim, era rica. E ela sempre me convidava para ir na casa dela e eu nunca fui. Um dia eu resolvi ir na casa dela. Aí ela falou assim, eu tô saindo para ir no aniversário de uma coleguinha da minha classe. Vamos comigo. Eu falei assim, mas não tem nenhum problema? Ela, não, vamos comigo. Aí eu acompanhei, fui com ela. Era tarde, a festinha. Aí fui com ela. Era um prédio, nós subimos. Aí a mãe da menina que abriu a porta. A mãe da aniversariante que abriu a porta. Na hora que a mãe da aniversariante abriu a porta, ela olhou, assustou e falou assim, mas o que você está fazendo aqui? Eu não te convidei. Na minha casa não entra gente preta. Né? E você vai descer, você vai embora agora, você vai descer pelo elevador de serviço. Gente, eu tinha 8 anos de idade. Você imagina o que uma criança ouvindo isso? Você destrói a vida de uma criança. Porque aí essa coleguinha que estava junto comigo, ela não ficou na festa, ela voltou comigo, foi embora comigo. Aí a 4ª e a 5ª pessoa era a mãe e a senhora filha, e a senhora que é a mãe da aniversariante aquele dia, que me tocou da casa dela e estava lá na fila para tirar foto comigo. Então você vê como esse mundo dá voltas. Né? Como é que tu enfrentou essa situação depois na tua cabeça? Eu chegava em casa, nossa, esse dia, na hora que ela falou assim, você vai embora, eu fui embora, assim, você vai, porque é uma criança, você vai se achando a pior pessoa do mundo. Sim. Você nem se acha gente, tá? Sim. Você se acha qualquer coisa ali como um ser que não serve para nada, né? No entanto, que depois eu falei pro meu pai, eu falei assim, Joana, a única coisa que eu tenho para te falar é você estudar e mostrar para essas pessoas que vai ser alguém na vida. Eu ainda retruquei meu pai e falei assim, como eu vou ser alguém na vida com sapato furado e roupa remendada? Aí eu lembro de uma frase que ele me falou esse dia, ele falou assim, olha, nunca deixe essa situação aqui que a gente está passando, que a gente vive, limitar o seu futuro. Pense mais alto que isso. E um terceiro episódio, ou seja, assim, os 3 piores episódios, né? O terceiro eu vou te falar, ou seja, é o 4º, né? Eu te falei dessa casa que eu fui expulso, o 4º episódio, bem triste que aconteceu na minha vida. E também depois, o ano passado aconteceu também uma coisa engraçada. Foi, uma das pessoas que a minha mãe lavava roupa no final de semana, era uma casa que nós tínhamos, porque assim, minha mãe lavava roupa no sábado, no domingo de manhã ela passava e no domingo à tarde eu e meus outros 2 irmãos, nós íamos entregar essas roupas. E tinha uma das casas que a gente tinha que passar pelo centro da cidade. E aqui em Franca, no centro da cidade, tem um coreto
e a banda toca lá no domingo à tarde. E aí, numa dessas vezes, eu te falar que criança ela não é de guardar mágoa. Sim. Porque a gente, né, aluno xingava a gente na escola, humilhava, mas naquele dia eu passando, tinha uns meninos conhecidos lá da escola, com os pais brincando lá, a banda tocando, eles brincando lá na praça. E eu fiz a bobeira de banar a mão para eles. Aí eles vieram com os pais, fizeram uma roda, né, ali em torno, deixaram eu e meus irmãos no centro da roda, ficaram nos xingando. É, negrinho, você está banhando a mão, a gente não te conhece. O que vocês estão fazendo com essas roupas? Onde vocês roubaram essas roupas? Que negrinha está banhando a mão para a gente não conhece. Os filhos e os pais também xingando. Porque, assim, a criança, ela não nasce racista, sim, ela não nasce preconceituosa. Ela aprende tudo isso, a ser racista, claro, preconceituosa com os adultos, principalmente aquele adulto que está ali ao lado dela, que são os pais. Porque naquele momento os pais poderiam ter repreendido os claro, filhos, né? Não, os pais ajudaram os filhos a nos xingarem. Tá? Ou seja, como se desse uma permissão, vocês sim, podem fazer isso. Vocês podem humilhar quem vocês quiserem, né? Pode humilhar, rebaixar quem vocês quiserem, ou seja, deu carta branca para os filhos. E aí eu mudei no ensino médio, eu fui estudar numa outra escola. Aí já não tive problemas, né? Tantos problemas nessa outra escola que eu fui estudar. E aí, 13 anos, aí eu comecei, já naquele ano, eu comecei já estudando apostilas e Aí depois chegou o segundo semestre, a época de inscrições para vestibular, aí o patrão do meu pai, ele me chamou, ele falou assim, olha, Joana, eu estou sabendo que você gosta muito de estudar, quer fazer química, eu vou pagar 3 inscrições de vestibular para você, que é só para as universidades estaduais, tá? Porque não dá para pagar a universidade, não. Não, ele estava fazendo um outro bem na minha vida. Sim. E ele falou assim, se você passar, eu vou te ajudar. A se manter lá na universidade? A me manter na universidade, porque daí ele pagou 3 inscrições, que foi a Unesp, foi inscrição para Química nas 3 universidades, e foi na Unesp, que é em Araraquara, a Unicamp, que é em Campinas, e na USP, em São Paulo. Aí, só que daí os funcionários ficaram sabendo lá no curtume, eu até brinco com uma frase seguinte, um pobre às vezes puxa tapete de outro pobre, está na mesma situação dele. Porque daí os funcionários fizeram o maior reboliço dentro do curtume. Por que pagou para a Joana, vai ter que pagar para o meu filho também? Fez um rolo ali, rolo danado no curtume. Até que o patrão do meu pai chamou meu pai e disse, olha, infelizmente, se a Joana passar, infelizmente eu não vou poder ajudar, porque senão eu vou ter que ajudar filhos de todos os funcionários. E assim, os funcionários ainda ficavam fazendo chacota com meu pai, às vezes riam de mim. Imagina, vestibular só passa gente rica. Você está aqui dentro de um curso, nesse lugar pedido, que você passa em vestibular. E aí chegou a época dos vestibulares, a gente assim, você com receio, né? Mas eu fui assim, com toda a força que eu tinha dentro de mim, meu pai dando maior força, porque se eu não passasse, tá? Eu não sei o que eu queria fazer, porque trabalho, né, 16 anos a começar a trabalhar, e outra coisa também, para pagar um cursinho, meu pai não ia ter condições disso. Então eu fui ali assim, com tudo ou nada, só que eu mantive a calma. Né? Uma coisa que eu aprendi na vida, assim, eu acho que essa calma eu sou até hoje. O pessoal até falou, nossa, pode estar chovendo canivete lá por eu tô calma. Você acabou desenvolvendo uma boa inteligência emocional organicamente, né? Sim. Aí teve a primeira fase, né? É engraçado assim, na primeira fase, da FUVEST. Então eu olhava para os lados, assim, todo mundo compenetrado, tinha coisa que eu não sabia, né? Porque assim, eu gostava muito de exatas, já desde, né, que eu comecei a estudar, eu sempre gostei de exatas. Então eu estudei mais as exatas e naquele estudo que eu fiz ali, estudando aquelas apostilas, alguma dúvida que eu tinha, levava para os professores. Aí saiu o resultado, a primeira fase, todos os resultados saíram antes do Natal, primeira fase. Aí teve a segunda fase. E aí fui para a segunda fase e depois saíram os resultados e antes aqui no estado de São Paulo a lista dos aprovados saía na Folha de São Paulo, saía no Estadão. Sim. E quando saiu o resultado, aí meu pai ia lá no centro, comprava o jornal e ficava lá no centro da cidade mostrando para todo mundo o nome da minha filha, o nome da minha...
Ele comprava e dava jornal para pessoa, assim, só para o pessoal ver que tinha meu nome ali. Coitado, uma felicidade danada. Sim. Aí eu passei nos 3 vestibulares com 14 anos. Aí fiquei super lisonjeada, fui lá na escola onde eu fiz o ensino médio, professores, qual das 3 eu escolho, né? Me achando ali, sim. Qual das 3 eu escolho? Aí os professores, faz química na Unicamp, né? Aí caiu a ficha, né? Meu pai, nossa, como né, estudar fora? Aí meu pai falou assim, não, vamos fazer a matrícula, pelo menos você não perde a matrícula, porque você tinha 2 dias ali para fazer a matrícula, senão você perdia. Aí fomos para Campinas. O quê? 200, 300 quilômetros? Não, 300 quilômetros, Campinas daqui. Fazia matrícula lá na Unicamp. Aí lá ainda estava sendo construída moradia na Unicamp. E aí, então tinha ali anúncio de pensionato, né, vários preços ali, valores. Aí meu pai falou assim, não, eu vou começar também a trabalhar à noite. E aí o que ia encaixar naquele orçamento ali do meu pai era ali um pensionato que não estava incluso nenhum tipo de refeição, almoço, nada. Mas também a universidade ia ser período integral, não ia ter problema. E ali também tinha um pessoal ali do centro acadêmico, perto ali de onde estava fazendo matrícula, que dava maior força. Não, aqui você não vai passar fome não, tem bandejão, tem um monte de coisa, você não vai passar fome não vai abandonar por isso, né? Aí, bom, fizemos matrícula, voltamos, aí começaram as aulas, tá? Aí no primeiro dia já, né, no bandejão, e aí eu vi ali o pãozinho, como o pessoal ali do centro acadêmico tinha relatado, aí naquele pãozinho já levei para o meu jantar, e às vezes vinha alguma fruta, banana, laranja, maçã, isso era o meu jantar, o pãozinho, e quando dava para levar uma fruta, isso era o meu jantar. Mas no segundo dia de aula, foi assim, uma das noites que eu passei em claro do primeiro para o segundo dia de aula, porque eu ia conversar com as tias ali do bandejão, se elas me arrumavam, podiam me arrumar pãezinhos para eu comer no final de semana. Você encontrava um jeito de sobreviver. Aí então aquela noite ali foi terrível, porque eu pensei na possibilidade de se elas falar que não pode me arrumar, né? Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Eu falei, eu já tinha até pensado, eu falei, não, eu fico sem comer sábado e domingo, né? Então assim, várias coisas. Sobrevive uns 3 dias, né? Várias coisas passou ali na minha cabeça. Aí no segundo dia eu fui ali, conversei com elas, chamaram a chefe, aí aceitaram, falaram, não, imagina. Então toda sexta-feira, a hora que eu passava, ela já me dava uma sacolinha ali, 8, 10, 12 pãezinhos. E já estava pronto, eu passava, ela já me entregava a sacolinha. E o pessoal, tinha gente que olhava, outros cochichavam, outros riam. Mas uma coisa que eu aprendi na vida é não ter vergonha de nada, porque eu precisava daquilo ali, eu não podia ter vergonha de pegar aquele pãozinho, senão eu ia ficar com fome no final de semana. Aí eu não vi a hora que chegava a segunda-feira para ir no bandejão. Aí no segundo semestre eu comecei a fazer iniciação científica. A professora já arrumou uma bolsa de iniciação científica para mim da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E aí, assim, minha vida teve uma transformação na minha vida ali, porque o dinheiro da bolsa dava para eu pagar o pensionato, isso já ajudou bastante, aliviou bastante em casa, meu pai, e eu ainda dava para já 80, 100 reais para mandar para minha mãe, para ela diminuir o ritmo de trabalho, porque assim, é pouco dinheiro, 80, 100 reais, mas para quem não tem nada, muito dinheiro. Aí fui, na primeira bolsa eu fui no supermercado, aí comprei iogurte de todos os sabores, comprei pera, que eu morria de vontade, nossa, comprei uva, que eu tinha, nosso sonho era chupar uva. Então, assim, fiz a festa e comi tudo num dia só, tomei tudo. E aí, assim, e tive bolsa de iniciação científica até o final da graduação. Nossa, isso foi, assim, uma transformação muito grande, a bolsa de iniciação científica, começar a desenvolver projetos. E aí, uma coisa importante também que aconteceu, quando eu entrei na graduação, é que aí eu vi que química não se resumia dentro de um curtum. Até então eu achava meu sonho de fazer química trabalhar num curtum, usar o jaleco branco, porque eu achava que química era só trabalhar com cores. Aí, na universidade, eu conheci que não, que a química, né, é muito grande em diversas áreas. Aí eu falei, imagina trabalhar em curtum naquele lugar fedido, nunca mais. Então, aí eu terminei a graduação, né, com 17 anos e já comecei o mestrado.
Foi assim, um projeto importante, super importante que eu fiz, foi um projeto para a Petrobras, porque tem, ao lado de Campinas tem uma cidade chamada Paulínia, onde tem a Replan, que é uma das refinarias da Petrobras, que eles refinam o petróleo da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. E eles estavam, a Replan, com um grande problema na fração do querosene de aviação, que a gente chama de QAV. A fração estava com uma acidez muito alta, ou seja, todas as frações estavam ok, gasolina, diesel, então só a fração do querosene de aviação que estava com uma acidez elevada. E aí eles levaram esse problema para o Instituto de Química da Unicamp resolver. Foram 3 teses, 3 dissertações de mestrado para resolver esse problema, e uma das dissertações foi a minha. E foram ali 2 anos, aí eu terminei o mestrado com 19 anos e comecei o doutorado. Só que o doutorado, eu queria mudar de orientador, porque eu queria trabalhar na síntese de produtos farmacêuticos, na síntese de fármacos. Aí eu mudei de orientador, e esse orientador que eu mudei, aí ele disse que ele tinha parceria com um professor na Universidade de Clemson, que é Carolina do Sul, e a maioria, né, dos alunos ali que fez doutorado com ele, dependendo do andamento do trabalho, fazia um doutorado de sanduíche, ou seja, ficava 1 ano lá na Universidade de Clemson. E dependendo do andamento do meu projeto, eu também poderia ficar lá 1 ano. Só que ele falou uma coisa, ele falou o seguinte: olha, você não é obrigada a ir, você vai se você quiser. Eu falei, por quê? Ele falou assim, olha, a Carolina do Sul é o estado mais racista dos Estados Unidos. Tem nos Estados Unidos, berço da Ku Klux Klan, e lá é uma cidade pequena, tem em torno de 25, 30 mil habitantes. Grande parte da população trabalha na universidade, e você só pode ter sérios problemas por causa da sua cor. Aí eu peguei, né, ainda conversei com meu pai falou assim, não, você não pode perder a oportunidade, não, vai, você fica quietinha lá, não fica andando, não. Aí fui, aí quando eu fui correr, aprender inglês, eu não sabia inglês, comprei ali uns CD para estudar, umas revistinhas. Achei que eu sabia, cheguei lá na alfândega que eu vi que eu não sabia nada, né? Mas tinha um espanhol ali com o meu orientador lá na Universidade de Clemson. Então, assim, se o professor se escrevia o que está livre, essas coisas eu conseguia ler, se ele escrevia alguma coisa eu conseguia ler, tá? Eu só não entendia direito o que ele falava. Aí o espanhol falava para mim, né? Traduzia espanhol para mim. Aí no segundo dia que eu estava lá, eu precisava tirar xerox dos documentos, devia ter mais ou menos umas 10 pessoas trabalhando. Aí eu pedi o xerox, todos olharam, né, para ver quem estava pedindo, eles olharam e continuaram a trabalhar. Ninguém veio me atender. Aí eu pedi a segunda vez, já ninguém me olhou. Eu fiquei parada ali. Aí, de repente, veio um rapaz branco no balcão e pediu um xerox. Eles vieram atender o rapaz. No que eles vieram atender o rapaz, eu me aproximei e pedi, né, um xerox. Ninguém olhou na minha cara. Aí eu peguei e voltei para o laboratório, falei lá com o meu orientador, aí ele falou assim, Joana, olha, infelizmente, aqui é assim. Está no estado todo. Eles acham que é humilhação servir um negro. E aí a minha sorte é que tinha ali com o meu orientador, tinha 5 europeus, aí eram os meus únicos amigos, tá? Eu só conversava com esses 5 europeus, com o meu orientador, e tudo que eu precisava, eles compravam para mim, até um lápis, né, que é uma coisa básica, eles compravam para mim. E que ano era isso, mais ou menos? Foi ali 99, 98, por aí, não foi? Por isso que e até hoje é assim. Por aí, né? Aí, me lembra assim, eu sofri muitas agressões, só que verbais, nenhuma agressão física. E eu morei num alojamento lá na universidade, e às vezes davam um pontapé na porta do meu alojamento, xingavam, porque eles falavam que eu estava ali tomando o lugar de um branco. Tá? Aí, por conta disso, eu pensei em voltar várias vezes por medo de sofrer uma agressão física, né? Já que lá a gente via muitos relatos, tá? De ataques de brancos contra negros. Mas assim, eu ficava ali no alojamento, uma vez só que eu fui na cidade com esses meus amigos europeus, e também foi uma decepção muito grande que nós fomos numa lanchonete,
E lá nessa lanchonete, o garçom bem serviu todos e eu como se eu fosse invisível ali na mesa. Eles deram, para mim eles viravam as costas. Até que os meninos brigaram, ó, você tem que servir ela também, ela tá conosco, né? Então assim, com muito custo aí me serviram, mas foi a única vez que eu fui ali na cidade e por medo. E por conta disso eu pensei em voltar várias vezes para o Brasil, mas fiquei ali firme, forte. E outra coisa que eu aprendi na vida, eu nunca desisti de nada, por pior que seja a situação. Porque resiliente já é isso, na última semana, né, que eu já estava ali para voltar para o Brasil, acho que uns 2, 3 dias, aí por conta das publicações que tivemos naquele ano, eu fui convidada a fazer o pós-doutorado em Harvard. Ou seja, se eu tivesse desistido, não teria tido essa oportunidade. Mas nessa situação, por exemplo, sei lá, já foi uns 6 meses, foi a situação do restaurante, tu foi pro centro, já estava lá, já estava sob pressão um tempão, o que tu faz ou fazia na tua mente para, naquele momento que tu tá, tipo, a ponto de desistir, assim, como é que tu... Eu ligava pro meu pai, que era o porto seguro a família, por isso que eu te falo, a estrutura familiar é muito importante. Um lance que tu falou ali antes, ainda tu não estava aí no Brasil, tu falou que tu aprendeu a não ter vergonha, né? Isso é um lance que é fundamental, né? Sim, fundamental, porque eu acho, naquele momento que eu fui pedir o pãozinho, hoje, você vê que o jovem, hoje você tem vergonha, né? Sim. Eu acho que era uma coisa que eu ia precisar, ou então, de repente, né, eu não ia ter nada para comer no final de semana, eu poderia, apesar que eu acho que eu não faria isso, desistir da universidade, mas de repente eu poderia ficar doente, algum problema, me faria desistir da universidade pelo fato de não ter nada para comer no final de semana. Claro. Então, assim, por isso que eu aprendi a não ter vergonha. Precisar, pede. Às vezes, é que nem o papo que a gente falou, né? Tua maior dor acaba sendo a tua maior bênção, porque a gente fala lá que necessidade motiva. Às vezes, se tu tivesse tudo, talvez tu tivesse feito corpo mole. Mas como, cara, não tem opção. Não teria essa força, essa resistência. Cara, não tem opção, tem que fazer esse negócio aqui. Aí tu vai ficando... tem um livro até que fala antifrágil, que a gente vai aprendendo a tomar ali pancada e ficar mais forte, fazendo aquilo um catalisador. Olha, a gente não pode ter vergonha. Sim. Tá. Quando a gente precisa, a gente não pode ter vergonha. Mas isso é uma baita lição, assim, em vários aspectos da vida, porque eu vejo, como a gente falei, às vezes a gente, não foi o meu caso, eu acabei criando essa mesma visão de ser resiliente e não ter vergonha. Isso vai te ajudando em vários aspectos, até na venda, por exemplo, né? Não é muito a tua área, mas no nosso caso, tipo, tu a vender, as pessoas têm vergonha de te abordar e tentar te vender, sabe? E eu aprendi a ser o cara que... de fome, se for um vendedor com vergonha, vai morrer de fome. E aí rolou Harvard lá. Sim. Aí eu voltei pro Brasil, terminei o doutorado e fui para Harvard. Aí assim, antes de ir, eu ia... Mas tu tava falando inglês nessa hora, nessa época? Já conseguiu falar inglês direito? Já estava conseguindo. Porque eu te falei que eu estudei no CD, no entanto que quando eu cheguei lá na alfândega, eu com o passaporte ali na mão, né, o agente estava me pedindo o passaporte, eu não entendi o que ele falava, e eles não são pacientes, eles falam rápido, eles começam a ser agressivos ali falando rápido, e aí parou a fila, né? Aí veio uma senhorinha lá de trás, que ela era brasileira também, ela me ajudou, ela falou assim, ele tá te pedindo passaporte, entrega para ele. Assim, aí se a gente fica nervoso, eu com o passaporte na mão não entendi o que ele estava falando. E então aí eu aprendi, acho que dentro de uns 50 dias eu já estava arranhando ali, aprendi na marra. Línguas não foi muito problema para ti nunca, né? Desde já falava, já lia com 3, 4 anos. Então, aí assim, aí eu depois de Clemson, né, que eu fiquei lá um ano durante o doutorado, voltei para o Brasil, terminei o doutorado e antes de ir, o professor que ia me orientar lá em Harvard, que o trabalho seria, né, a pesquisa que eu ia desenvolver seria na parte de química do meio ambiente. Aí ele até sugeriu se eu quisesse levar algum problema brasileiro para estar estudando. Aí como eu já conhecia todos esses problemas dos resíduos de cortunas, também de fábricas de calçados, aí eu levei esses resíduos, foram 7 resíduos no total, para tentar ali dar uma solução para esses resíduos. E eu estava assim muito bem na minha pesquisa. Isso já lá em Harvard? Lá em Harvard. Esse trabalho que eu fiz em Harvard, de fazer desenvolver enzimas para fazer o reaproveitamento de resíduos do setor coreiro e calçadista, também do lixo doméstico, alguns outros tipos de resíduo. Mas o foco foi mesmo os resíduos do setor coreiro e calçadista. Quantos anos você estava aí? Já 24 anos. Era velho, né? Já estava bem velhinho nos estudos.
Aí, e meu orientador, ele fazia reunião conosco, ali com os orientandos, toda sexta-feira. Ele tinha, comigo eram 14 orientandos que ele tinha, eu era a única da América do Sul. E uma coisa muito assim, que ele falou importante, ele falou assim, olha, independente do que você vai ser na sua vida profissional, sendo uma vida profissional, sendo de sucesso ou não, nunca tire os pés do chão, tá? Que é uma coisa que a gente vê, aí de repente, você vê uma pessoa ganha um prêmio assim, ou ganha sobe de status dentro de uma empresa, muitos acabam pisando naqueles que estão ali embaixo. Aí ele me falou isso... passaram-se, acho que 2 ou 3 semanas aqui em Franca, e em um mês apareceu a minha irmã e meu pai. Primeiro foi a minha irmã, eu vim aqui para Franca. Sim. Ela estava dando de mamar para o bebê de 2 meses, quando ela faleceu, foi parada cardíaca, foi um ataque fulminante. Ela faleceu com 35 anos. Aí eu vim, fiquei aqui em Franca quase 4 semanas. Aí eu voltei para os Estados Unidos no domingo à noite. Aí no sábado da frente, minha mãe me liga de manhã, Joana, seu pai acabou de morrer. Foi 1 mês e 3 dias assim de diferença. Aí eu voltei para o Brasil, voltei aqui para Franca. Fiquei mais umas 3 semanas aqui em Franca e voltei para os Estados Unidos. Aí a gente já pediu para o marido da minha irmã deixar os filhos da minha irmã, que ela deixou 4 filhos, deixá-los com a minha mãe, né, para minha mãe estar ali se ocupando também. Sim. E aí voltei para os Estados Unidos e nesses últimos 6 meses a minha mãe ela ficou muito doente aqui em Franca. Eu falei, voltar para o Brasil, voltar para Franca, tá? O que eu vou fazer em Franca? Então bate aquela dúvida, porque hoje eu estou aqui numa escola técnica, mas trabalhar numa escola técnica nunca passou pela minha cabeça. Hoje eu sei que foi o melhor caminho de decisão que eu tomei na minha vida, mas voltando lá naquele momento, aí eu vi o concurso aqui para essa escola, eu vi num jornal, que era para o curso técnico em encurtimento. E esse curso técnico em encurtimento, existem apenas 2 no Brasil, que é o mais antigo, né, o tradicional, oferecido lá pelo Senai, uma cidade de Estância Velha, lá no Rio Grande do Sul. Bem pertinho de nós. Então, que eu acho que ele já existe há mais de 50 anos, esse curso. E esse aqui na escola, que hoje acho que ele já deve ter uns 18, 20 anos, e era aqui para esse curso aqui na escola, curso técnico em encurtimento. Aí eu vim, fiz o concurso, passei, era para início imediato, aí eu vim trabalhar aqui na escola, para dar aula. A princípio, né, comecei dando aula e tive assim um baque danado aqui, porque choque de realidade, porque não era o que eu queria. Tá? Trabalhar numa escola técnica, isso nem em sonho nunca passou na minha cabeça. E também aqui, você não conseguia dar direito da aula, porque a escola estava passando por muitos problemas. Aqui nós estamos aqui ao lado de um bairro dominado pelo tráfico, então aqui na escola tem muitos alunos que problemas, né, envolvidos no tráfico de drogas, prostituição. Então alunos que não entravam para a sala de aula para assistir a aula, ainda tiravam os outros que estavam dentro da sala de aula. Quando ficavam dentro da sala de aula, não deixava o professor dar aula. Sim. Aí na segunda semana que eu já estava aqui, aí eu liguei para o meu orientador nos Estados Unidos para chorar as mágoas. Né? Assim, aí eu fiz papel, aí eu me vitimei ali, eu fiz papel de vítima, achando que ele ia passar a mão na minha cabeça. Eu falei, professor do céu, eu estou aqui num buraco, dando aula num buraco, uma escola técnica, nunca pensei nisso. Aqui só tem bandido, só tem prostituta e ninguém quer saber de nada, não consegue dar aula, tem um laboratório ali, a bancada de cimento, já não consegue fazer nada, não consegue trabalhar. Sei que chorei uns 15 minutos. Aí ele pegou e falou assim, pronto, acabou, né? Agora você vai me ouvir. Que foi a maior chamada que eu tive na minha vida, que ele falou assim, olha, Joana, tira a bunda da cadeira, larga de ser preguiçosa. Não é porque você estudou em Harvard que você tem que trabalhar na melhor universidade, no melhor centro dentro de pesquisa. Muda a realidade de onde você está, faça essa escola conhecida no mundo inteiro, pega esses meninos que falou que é bandido, prostituto, muda a vida desses meninos, trabalhe com esses meninos e desenvolva projeto de pesquisa como se você estivesse nos Estados Unidos, né? Pelo fato de estar numa escola técnica que você vai baixar o nível das pesquisas, né? Aí ele falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa que ele era muito de falar frase pra gente, ele falou assim, olha, você não vai entender agora, você vai entender lá na frente. É melhor você ser cabeça de sardinha onde você está do que bunda de baleia
falei em grandes lugares. Hoje eu entendo o que ele quis dizer, né? Então, aí depois que eu falei que ele me falou aquilo, aí eu fiquei com vergonha. Aí eu já queria mudar a escola da noite pro dia, né? Nossa, o que eu tenho que fazer? Aí comecei a estudar um monte de coisa, porque eu tinha que mudar aquela metodologia de ensinar. Porque aquele ensino, aquela metodologia que eu tive ali no meu ensino fundamental, no ensino médio, onde o professor enchia a lousa e a gente ali sentadinho com o piano, isso já não funciona mais hoje. Tá? Então, falei, tem que mudar a minha metodologia de ministrar as aulas, para o aluno ele ter vontade de ir na escola, ele ter vontade de ficar na escola, que aqui também estava tendo um problema de grande evasão escolar, para reduzir essa evasão escolar. E aí eu comecei, já fiz um projeto ali, um projetão para a FAPESP, tá? Tanto para desenvolver metodologia de ensino, para desenvolver pesquisa aqui na escola, não selecionar os bons alunos, né, os que têm boa nota, porque assim, esses meninos, quem é bom, ele já está mais ou menos com o caminho traçado. E aquele jovem também que meio preguiçoso, mas que tem uma família estruturada, a família não vai deixar aquele aluno desistir, o filho desistir, ela vai estar sempre motivando, empurrando aquele aluno. Agora, quem está ali, tem a família desestruturada, ou está no tráfico de drogas, envolvido na prostituição, ele abandona. E geralmente abandona do primeiro para o segundo ano do ensino médio ou do primeiro para o segundo ano do ensino técnico. Tá? Então, e lá, já foi 2004, né? Comecei aqui e foi assim, essa bolsa na FAPESP, dentro da FAPESP, ela não chama bolsa de iniciação científica, ela chama bolsa TT de treinamento técnico. Ela tem um valor muito bom, que chega a ser até um valor maior que a bolsa de iniciação científica do CNPq para graduação. Então lá em 2004 ela estava com um valor ali em torno de R$800. E aí eles, mas você quer me dar dinheiro para quê? Né? Aí expliquei certinho para eles, falei, fala com seus pais, né? Só que eu fui muito criticada aqui na escola por outros professores. Mas você tá doida trabalhar com esse menino? Eles vão pegar esse dinheiro, eles vão ali fortalecer o tráfico deles, né? Ouvi mil e uma coisas. Aí você começa até a achar, gente, será que eu tô errada? Todo mundo falando na minha cabeça. Mas eu me mantive ali, eu falei assim, não, eu falei, não, se eles se não der certo, eu peço para cortar a bolsa. É assim, não é tão complicado isso. Aí, eu comecei em 2018, eu estava apenas com 5 bolsas de iniciação científica. Aí eu ganhei o prêmio do jornal O Globo. Foi a personalidade do ano, que foi no dia 28 de março, lá no Rio de Janeiro. A premiação foi no Copacabana Palace Hotel. Aí lá no dia da premiação, porque esse prêmio faz diferença, ele tem 16 categorias, aí cada categoria eles selecionam 3 pessoas que vai para a votação popular e tem o prêmio principal, que é a personalidade do ano, que eu ganhei esse prêmio principal. Mas tudo isso, eu atribuo isso que foi tudo relacionado à educação, esses trabalhos desenvolvidos na educação. Aí lá no dia da apresentação, quem estava fazendo a apresentação lá da premiação foi a Mira Leitão, e a Mira Leitão, em 2017, ela passou um dia aqui conosco, gravando, né, para o programa dela, e aí eu fui a última a ser apresentada lá na premiação, e ela falou um pouquinho do trabalho do dia que ela passou aqui conosco, e também tinha vindo o pessoal do Jornal O Globo fazer uma matéria aqui, fotos, eles mostraram, aí eles pediram para eu contar lá no palco, falar um pouco da minha vida e do trabalho. Aí, quando eu falei do tipo de meninos que eu trabalho, aí depois, na cerimônia lá que teve, no coquetel que teve, um empresário carioca me procurou, pediu o telefone da escola, e aí na semana seguinte ele já ligou aqui e perguntou se tinha mais alunos naquela situação. Eu falei, o que mais nós temos aqui? Aí ele me deu 15 bolsas de iniciação científica e falou assim, não, então seleciona mais 15 alunos, eu vou te dar 15 bolsas de iniciação científica, no mesmo valor da bolsa da FAPESP, e vou financiar o projeto desses 15 alunos. Né? No entanto, que hoje eu estou com 20 alunos, né? E então acho que isso assim foi foi um fato muito interessante que aconteceu conosco, essa parceria com o setor privado. Que eu até falo isso, hoje eu tô, né, o pessoal de várias universidades aí de vários estados me chamam para palestrar, e o pessoal se reclama muito que tem projeto aprovado, mas não tem a verba, que depende de verba federal para desenvolver seus projetos. Então eu coloco muito assim o pessoal parar com esse preconceito, porque no Brasil tem muito preconceito de fazer parceria universidade e setor privado.
Tá? Nos Estados Unidos é bem diferente, né? Sim, totalmente diferente dos Estados Unidos e Europa, né? Isso é uma prática que existe sempre lá. Então eu falei assim, gente, uma das saídas desse momento de não ter dinheiro para aplicar, né, na pesquisa, a saída é trabalhar com o setor privado, fazer parceria com o setor privado. Aprender a se vender, né? E nesse período todo que tu está aqui, quais foram os resultados que vocês conseguiram colher? Olha, nós já temos 15 patentes internacionais, nós já desenvolvemos uma pele humana artificial, assim, os projetos de maiores destaque. A pele humana artificial, que pode ser utilizada em queimados, transplante de peles, um cimento ósseo. Tá? Esse cimento ósseo, ele serve para reconstituir a parte do osso perdida. Por exemplo, uma pessoa tem acidente de moto, perdeu parte do osso da perna, a tendência a ficar com uma perna menor que a outra. Aí com esse cimento ósseo, o médico ele consegue reconstituir aquela parte do osso perdida. Também já desenvolvemos fertilizantes, né, a partir dos resíduos, uma roupa do bombeiro, né, um uniforme de bombeiro que ele é impermeável a líquido e ele é anti-chama, então se o bombeiro tiver numa ocorrência, cair alguma tocha de fogo nele, uma explosão de líquido, ele não vai ter problema ali, nem de queimadura, nem daquele líquido ter contato com a pele dele. E essa roupa que nós desenvolvemos, nós fizemos um uniforme, o custo dela fica em torno de R$150. Então, nesse projeto, nós somos até convidados para apresentá-lo na NASA, esse trabalho. Então, ou seja, vários artigos, vários projetos e todos assim, projetos todos inovadores. E o modelo de negócio é patentear e vender e ganhar royalties? Nós trabalhamos com transferência de tecnologia, tá? Não vendemos patentes, fazemos transferência de tecnologia. Por que não vendemos patente? Porque pelo seguinte, porque a nossa matéria-prima para todos esses trabalhos são os resíduos gerados no setor coreiro calçadista. E caso vendemos uma patente, quem comprar aquela patente, ela pode exigir que nós não podemos mais trabalhar com essa matéria-prima para não gerar um concorrente para eles. Né? Então isso pode acontecer. Seria transferência de tecnologia? É como se fosse um aluguel de uma patente. É como se fosse um aluguel. Então nós fazemos um contrato, aquela pessoa ela vai utilizar aquela patente por um determinado número de anos, né? Tudo isso é legalizado em cartório e depois isso pode ser renovado e então é dessa forma que a gente trabalha. E os alunos que trabalharam? Sim, todos os alunos que participaram naqueles determinados projetos, eles estão envolvidos na patente. E uma coisa interessante é se distribuir as porcentagens de participação na patente. Então, na folha de rosto da patente, aí você coloca a porcentagem de participação de cada componente ali, de cada aluno que participou, tem também aqui se participou algum funcionário da escola, a parte do professor, a parte da instituição. Por que isso é importante? Porque se você não discrimina isso, aí depois você vai vender a patente ou vai fazer uma transferência de tecnologia, aí vira briga. Por quê? Porque você ganhou X, ou X menos 1, ou X mais 1. Então, quando eu vou montar uma patente, você já chama todo mundo, olha, a sua participação foi tanto, a dele foi tanto, então já está discriminado. Massa. Tá? E esse monte de prêmios que tu levou, tem alguns que já são daqui? Como é que é isso? Sim. Desses trabalhos, a maioria foi premiada, então nós temos tanto prêmios ganhos aqui no Brasil, como fora nos Estados Unidos. Massa, legal. Então, pessoal, essa história incrível da Joana Dark Felix, se você gostou, curte esse vídeo, compartilhe, a gente precisa que mais pessoas conheçam a sua história. E eu fiz questão, mais uma vez, de trazer essa história para vocês, que é um conteúdo exclusivo lá do Cientista do Marketing, mas vocês precisavam saber um pouco mais sobre a história dela. A parte técnica dessa nossa conversa está na nossa formação, Cientista do Marketing, e o link para você conhecer e fazer parte, poder conferir esse conteúdo exclusivo, está aqui na descrição. Se cadastra na página lá que a gente entra em contato e conversa de como a gente pode te ajudar a fazer parte desta formação e se tornar um cientista do marketing digital.